Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, continuando nossa reflexão à luz do Evangelho de Marcos, nós hoje vamos meditar capítulo 4, versículos 35 a 41. Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do mar. Na parte oriental do mar da Galileia, ou lago de Nazaré, ficava a Decápole, território considerado pagão pelos judeus e, portanto, lugar impuro, onde os demônios estavam soltos. Ir para lá significava entrar em terreno mais perigoso que a Galileia, que já não era bem vista. Significava deixar seguranças demarcadas para enfrentar o inimigo no território dele. A situação de Jesus e dos discípulos já não era boa na Palestina. Ódio crescente dos doutores da lei, acusações, incompreensões de familiares e amigos. O que os esperaria do lado de lá do mar? Iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha: a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão de hoje está no capítulo 4, versículos 35 a 41, o final do capítulo 4. Vamos então acolher com muito amor a palavra de Deus. Para compreender seus sinais e escutar suas palavras. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca,
onde Jesus já se encontrava. E outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já não estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: Cala-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os pescadores temiam entrar no mar da Galileia durante as tempestades de vento. Evitavam sair de barca quando o tempo indicava a possibilidade de vendavais. É numa dessas tempestades que nos encontramos dentro da barca, no meio do lago, junto com Jesus e os discípulos. A barca ameaçava virar, a água entrando. As ondas nos cercam e o medo nos envolve. Além da tempestade, vem à nossa mente o significado do mar para os antigos, que lembram o mundo pagão. Nas ondas que ameaçam nos engolir, vemos os demônios que se sentem ameaçados e começam a atacar. Os discípulos, apavorados, se irritam com Jesus, pois ele está tranquilamente dormindo na parte de trás da barca. Vão acordá-lo e o repreendem. Mestre, não te importa que nós morramos? O medo dos discípulos e o nosso se contrapõe à tranquilidade de Jesus. Ele não tem medo de estar no meio das forças que aprisionam e alienam as pessoas. Ele confia na presença vitoriosa do Pai, do qual ele é o enviado. Jesus acalma o mar. Com palavras de ordem que vencem os demônios, ele mostra que os poderes que causam medo e por isso escravizam estão sob seu domínio. O vento parou e tudo ficou calmo. Agora é Jesus quem nos repreende. Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? A falta de confiança na ação misteriosa de Deus, que pode vencer os poderosos do caos e da morte, provoca o medo que paralisa a prática compromissada com o projeto de vida, deixando assim campo aberto para ação alienadora e opressora. Além da perseguição oficial e da incompreensão familiar, Jesus está agora às voltas com o nosso medo. Seria bom revermos a parábola da semente que cresce sem que a gente saiba o que acontece. É estranho que os discípulos fiquem muito cheios de medo depois que Jesus acalmou o mar e tudo ficou calmo. É um medo diferente do anterior. Antes, eles temiam que forças da morte não pudessem ser vencidas. Agora o medo os atinge ao perceberem tais forças vencidas. É o temor reverencial diante do mistério do reino de Deus. Esse temor de Deus indica a aceitação da impossibilidade humana de vencer forças poderosas de morte e o reconhecimento de que só Deus pode fazer isso. Tal experiência nos leva a perguntar sobre Jesus. Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Uma pergunta que abre caminho para descobrir Jesus como alguém que traz consigo o poder de Deus para preservar a vida diante das forças da morte. A fé dos discípulos começa a brotar a partir dessa experiência do mistério, embora de maneira ainda vaga e insuficiente.
O mar tem toda uma história com a vida de Jesus. Foi na beira do mar que Jesus disse a Pedro abandonar as redes e ser pescadores de homem. Apresenta a ele um novo projeto. Foi também na beira do mar que Jesus disse aos discípulos: avance para as águas mais profundas. Nesse sentido, eu tenho que lembrar o João Rezende, quando nas suas formações ele dizia para a gente sobre essa passagem: muitas lideranças querem ficar no lugar raso, quer pescar só no corguinho. Bom, temos que enfrentar o mar, mas tenho medo do perigo, do desconhecido, o mistério. O mar é uma grande lavoura, geradora de vida, com a capacidade de alimentar milhares de pessoas, produzir energia, inclusive o combustível que faz a gente locomover de um lado para o outro, tudo vem do mar. Bom, estamos falando da tempestade acalmada. Jesus está bem ali no seu cantinho na barca, quando os discípulos entram em desespero. Ele fala e o vento obedece. A autoridade com que Jesus dialoga com a natureza. Isso mostra para a gente que o mar gera a vida. É o lugar do desafio, é o lugar do desconhecido, mas não podemos abandoná-lo. Temos que manter firme, acreditando que Jesus está com a gente neste barco, nesta caminhada. Quem é este homem, a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem, a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este homem? Quem é este homem? Chegando ao final, então, desta reflexão, ao término de mais um capítulo do Evangelho de Marcos, nós podemos nos perguntar se vale a pena de verdade seguir Jesus ou não. Que medos ainda carregamos conosco? Que o Senhor nos oriente, nos ilumine, para que nós possamos vencer esse medo e confiar de fato na ação de Deus que nos acompanha, que nos fortalece, que nos anima sempre. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de